sem mais delongas, a gente tem que entender que existem momentos difíceis que vamos passar. Se está bom, calma, que também pode, às vezes, mudar o rumo do nada e as coisas ficarem difíceis. E se está difícil, entenda que as coisas podem mudar para melhor de um dia para o outro, ou de uma hora para o outro. Então, entenda uma coisa: existe um versículo, vou citar aqui os trechos que eu falei, Neemias 8:10, na parte final, diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Só que tem um outro versículo que diz, Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Existe um outro versículo que é Filipenses 4:13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, naquele que me dá força. Então entenda que quem te dá força é o Senhor. Eu vivo momentos na minha vida que eu olho e falo, cara, não tem como eu continuar a não ser pela presença de Deus, pela graça de Deus. E a gente vê isso em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que Deus fala para o apóstolo Paulo: ei Paulo, a minha graça te basta, porque a minha força, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E de fato, às vezes, nós, como bons cidadãos, quando vamos procurar um emprego, a gente quer ser contratado pelas nossas forças. A gente quer ser contratado pelas nossas qualidades. A gente quer mostrar o quanto nós somos bons nisso ou naquilo para impressionar o entrevistador. Mas na verdade, com Deus é meio que ao contrário. Deus está de olho nas suas fraquezas. Naquela área você fala, eu não tenho força para isso. E Ele fala, a minha graça te basta, porque a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. E a gente entende aqui em Neemias, que eu falei, 3 versículos diferentes. Neemias capítulo 8, os muros todos destruídos, momento de tristeza, momento de lamúria, momento de tudo para dar errado. E Neemias fala, ei, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos reconstruir esse momento. Momento de dificuldade, de alento, momento de escassez, momento de falta, onde tinha inimigos a espreito. Em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, está no outro contexto, está no contexto babilônico, em que eles, o povo de Israel, tinha sido levado como escravo pelos babilônicos, ou seja, estavam como escravos numa outra cidade, numa outra cultura, sobre, entre aspas, uma pressão ou opressão de outro povo. Imagina que vem algum país aqui da América, sei lá, vamos citar aqui a Venezuela, vem aqui, ditador lá Maduro, toma um país, agora eles são nossos escravos. E a gente vê venezuelano passando para lá e para cá, botando na nossa cabeça, e oprimindo, falando que a gente tem que obedecer, pagar imposto por isso e tudo. E a palavra do profeta diz, ei, os que esperam no Senhor renovarão essas forças. Outro momento de tristeza, outro momento de dificuldade, outro momento de escassez. E quando o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas que Ele fortalece, adivinha? Ele estava preso. Não tinha mais a liberdade de ir e vir. 3 versículos que falam sobre a força num momento totalmente contraditório. O que eu quero dizer com isso? Vamos passar, se você não está passando, ou se você está passando, por momentos que vamos precisar de força. Mas não é a força do seu braço, não é a força de você malhar na academia ou ficar top das galáxias, não. É a força do Senhor. E quem tem essa força, querido, encontra força para superar qualquer situação, qualquer adversidade. Porque foi isso que fez o povo de Israel, os hebreus, reerguerem os muros de Jerusalém. Foi isso que fez o povo de Israel sobreviver à Babilônia. E a Babilônia caiu, não existe mais, mas Israel continua até hoje. Foi isso que fez o apóstolo Paulo combater o bom combate, guardar a fé, completar a carreira e morrer com a graça de Deus e ir para a glória. Querido, entenda, é essa força que nós necessitamos para viver, porque quando Deus nos colocou nesse mundo aqui, Ele sabia que nós passaríamos por dificuldades. Então entenda uma coisa, eu não vou ter força enquanto eu não entender que meu foco tem que estar no Senhor. Amém. Porque a alegria,
Então eu sempre vou me desmotivar, eu sempre vou me entristecer, sempre quando eu entendo que não depende da minha alegria. Vou repetir: a minha força, se depender daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto, se depender da minha alegria, eu não vou ter força para superar nenhuma dificuldade. Porque todos nós começamos animados com nossos projetos, todos nós temos sonhos, mas virão dificuldades. E se você seguir pela vista, você vai perder a sua força. Se você seguir por aquilo que sente, você vai perder a sua força. Se você não tem amigos para te apoiar, só te criticam, ou tua família também, você vai perder a sua força. Mas quando você entende que você está aqui para alegrar o Senhor, aí você vai poder falar como Neemias falou para o povo: venham, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu entendo que eu venho para a casa de Deus, não para me alegrar somente na comunhão com meus irmãos, mas eu venho para alegrar o Senhor com a minha vida aqui, para eu adorá-lo, para eu servi-lo, para eu ser um canal de Deus. E isso me dá força. Quantos de nós estamos prestes a desistir? E veio uma força do nada, sobrenatural, que a gente do nada acorda animado e fala: caraca, de onde vem esse ano? Eu estava a pouco para desistir, chutar o balde, e o choro durou uma noite, e a alegria veio. Mas para essa força vir, eu tenho que entender que a minha alegria deve estar. Porque se a sua alegria está em bens materiais, está em pessoas, você está fadado ao fracasso. Se a sua alegria está na tua mãe, no teu pai, no teu filho, no teu marido, no teu esposo, você está fadado ao fracasso. Mas se a sua alegria estiver no Senhor, meu querido, você vai ter forças para enfrentar toda e qualquer situação adversa. Então, quando eu começo a entender isso, eu falo: Deus, a minha alegria está em Ti. Eu posso ter motivos na minha vista para me entristecer, eu posso ter motivos ao meu ouvido por ouvir palavras para me entristecer, eu posso estar no sentindo a dor para me entristecer. Eu posso não ter motivo nenhum, mas quando eu entendo que eu devo levar os olhos para o alto, para o autor e consumador da minha fé, entender que a alegria dele eu consigo enfrentar, porque a alegria do Senhor é nossa. Me ajudem quando eu se forte, vocês não. E Isaías 40:31 fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É interessante que o primeiro ele fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas o que acontece quando, tá bom, pastor, a minha alegria está no Senhor, é a nossa força, mas eu ainda assim estou cansado. Eu aprendo contextualizando esses dois versículos que não basta também eu só ter a minha alegria no Senhor ou querer só alegrar o Senhor. Eu também tenho que esperar com confiança no Senhor que Ele cumprirá essa promessa. E isso renovará as minhas forças. Então por isso que a palavra diz: a alegria do Senhor é a nossa força. E segundo ponto, os que esperam. Querido, os que esperam é aqueles que têm expectativa, é aqueles que têm paciência no Senhor. Os que esperam são aqueles que perseveram. Isso fará com que você renova as suas forças a cada manhã. Porque você não espera em homens e mulheres que são falhos como você e eu. Você espera no Senhor, que é fiel e cumprirá as suas promessas sobre a sua vida. E isso nos faz nos motivar, porque eu falo: cara, eu tenho que esperar nele. Pessoas podem me decepcionar, parentes, matrimônio, filhos, mas o Senhor não irá te decepcionar. Fala com o seu lado: Deus nunca vai te decepcionar. Então entenda que Ele está sem força, espera no Senhor, e Ele renovará. E entenda que esperar no Senhor não é ficar estático, não é ficar imóvel, não é ficar parado, porque a palavra diz, a gente continua lendo: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que isso quer dizer? Esperar em Deus é estar em ação. Esperar em Deus é estar em ação.
Você não vai ter o renovo das suas forças se estiver parado. Você não vai ter o renovo das suas forças se estiver parado. Um cristão, um irmão em Cristo, um homem e uma mulher de Deus, tem que estar em constante movimento. Porque é na medida que eu me esforço, é na medida que eu faço, que Deus vai renovando as minhas forças. Porque a fé sem obras é morta. E no outro versículo, podemos enfrentar qualquer situação, porque Ele nos fortalece. O apóstolo Paulo fala, sei que ia estar sem nada, sei que ia estar com tudo. E ele fala, mas eu posso todas as coisas que Ele me fortalece. A gente tem que entender que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu tenho que esperar nele e entender que Ele me dá força. Então, querido, seja a perda de alguém, seja a perda de bens materiais, seja qualquer adversidade que você ou eu estejamos passando, se a gente entender isso, a gente vai ter forças para enfrentar qualquer situação. Sabe por quê? A graça de Deus nos basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A gente só tem que permitir o Espírito Santo de Deus trabalhar. E agora eu falo. Já tem água aqui já. Às vezes, você também está com força, mas está sem coragem. Coragem, você já ouviu citado, não é a ausência do medo, mas eu gostei de uma definição de uma autora que ela falou assim: coragem não significa não ter medo. Coragem significa você não ter o controle dos resultados e mesmo assim você se entregar para dar o seu melhor. Essa frase falou muito no meu coração, eu anotei, eu falo para mentorados meus, falo no meu trabalho. Coragem é não ter o controle dos resultados e mesmo assim você dar o seu melhor. Coragem é você fazer uma prova de concurso sem saber se vai passar, mas você vai dar o seu melhor. Coragem é você não saber se o casamento vai dar certo, mas você ainda assim vai dar o seu melhor. Coragem é não saber se você vai ser um bom pai ou uma boa mãe para criar seus filhos, mas ainda assim você vai dar o seu melhor, mesmo sem garantia nenhuma de resultado. Isso é ter coragem. E eu quero perguntar, tem corajosos aqui essa manhã? Coragem é ir contra o seu ego de ter o controle de todas as coisas. Não, eu só vou fazer se eu tiver certeza que vai dar certo. Querido, a vida não é assim. A vida não é assim. E às vezes, o que Deus falou comigo, e tem falado reiteradamente aqui nos púlpitos, os problemas, gente, que estamos passando. Eu quero que você entenda que às vezes dentro dos problemas estão as promessas. Vou repetir. Os problemas que nós passamos, às vezes dentro dele estão as promessas de Deus. Dentro das adversidades estão os propósitos de Deus. Dentro das dificuldades estão as promessas de Deus. E isso deve nos dar força. Quando eu entendo que a dificuldade ou o problema que eu estou passando, na verdade, está o desenvolvimento do meu caráter, está o desenvolvimento da minha fé, está o crescimento, está a oportunidade. Sabe por quê? A gente tem a péssima mania de enxergar o nosso momento atual, os problemas. Por cada momento a gente só foca na dor, quando na verdade é um momento de luta. Porque quando eu olho para aquilo que eu estou vivendo, eu não creio naquilo que Deus prometeu. Então para de olhar para o seu momento e começa a olhar com a ótica do alto, pensando nas coisas lá do alto, buscando as coisas lá do alto. E olha, contempla a sua situação pelo olhar de Deus. Você vai ver que é pequeno demais qualquer dificuldade que possamos estar enfrentando. Porque a gente não deve seguir para aquilo que vemos, mas sim para aquilo que cremos. Você não deve seguir para aquilo que você vê, mas sim para aquilo que você crê. Querido, a verdade é que esse momento que estamos vivendo está preparando a promessa de Deus para se cumprir em nossas vidas.
As dificuldades estão preparando a gente para vivermos as promessas de Deus em nossas vidas. Porque dentro dos problemas estão os propósitos. Deus permite as dificuldades para que as promessas dele se cumpram em nossa vida. E aí que está. E a gente acha que Deus tá bom, pastor, eu entendi que Deus vai me exaltar, Deus vai abrir porta, Deus vai contar, mas estou passando por tanta adversidade. Eu quero te fazer uma coisa, fazer uma pergunta: como eu vou conhecer o Deus que me exalta se eu não for humilhado? Como eu vou conhecer o Deus que cura se eu não ficar doente? Como eu vou conhecer o Deus que levanta se eu não cair? Como eu vou conhecer o Deus milagre se eu não estiver diante de algo impossível? Eis a questão. Nós queremos todos os benefícios, mas nós não queremos passar pelas adversidades. E são essas adversidades que abrem a porta para o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Então o problema que você está enfrentando faz parte do processo para que aquilo que Ele se prometeu se cumpra na sua vida. E na sua casa, você precisa mudar a ótica de enxergar as coisas, se atentando para as coisas que são eternas e não para as coisas que são visíveis, que são temporais. Porque ninguém amadurece sorrindo. Todos nós amadurecemos em processos de dor. Ninguém cresce em dia de festa. Nós crescemos muitas vezes em dia de luto. Eu tenho certeza que tiveram pessoas aqui que tiveram lutos muito difíceis. Quando perderam uma mãe, perderam um pai, perderam alguém muito querido. Foi nesse momento que você teve que crescer muito mais do que quando era uma festa de aniversário. Concorda comigo, igreja? Então, entenda: ninguém cresce em dias de festas. São as adversidades que te ensinam, te projetam e te geram crescimento na vida espiritual em todas as áreas. Toda vez que Deus fala que vai te exaltar, se prepare para ser humilhado. Toda vez que Deus fala que você vai crescer, se prepare para ficar pequeno. Toda vez que Deus fala que a porta vai se abrir, se prepare, porque portas vão fechar. Porque a matemática de Deus, gente, é contrária do que nós vemos e pensamos. E às vezes a gente acha que vai ocorrer tudo só no lado bom. Querido, então quando Deus promete que você vai ter um grande ministério, você vai viajar muito, se você vai ter um casamento, um grande casamento, muito dinheiro, vai ser muito feliz, se prepare para passar no deserto. Se prepare para passar no vale. Se prepare para uma crise que você nunca viveu. Mas lembre-se: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Porque quando Deus permite os problemas e as adversidades que nós passamos, as perdas, não é para o nosso mal, mas sim porque Ele sabe que a única maneira de você crescer é no deserto. A única maneira de você amadurecer, é no deserto. Se Jesus passou no deserto, quem somos nós para não querer passar? E se eu perguntar aqui se você tem fé, eu tenho certeza que todo mundo responderia sim. E se eu perguntasse aqui para cada um, você usa a sua fé? Muito provavelmente a maioria de vocês ia dizer sim. Mas se eu fizesse uma pergunta mais pessoal, você está usando toda a sua fé? Deus ministrou muito isso no meu coração. Você está usando o potencial todo da sua fé? Total da sua fé? Ou você só fala que tem fé? Porque, querido, a única forma de agradar a Deus é pela fé. Nós devemos aprender a perseverar na fé. E a gente tem a mania de aprender a usar a fé para a nossa necessidade. A gente acha que Deus responde às nossas necessidades. Deus não está precisando disso, então eu vou ter fé para pedir isso. Querido, Deus não responde a necessidade. Deus não responde a sua falta. Deus não responde a sua perda. Deus não responde a sua dor. Deus responde a sua fé. Vou repetir: Deus não responde a sua dor. Deus não responde a sua falta. Deus não responde a sua necessidade atual. Deus responde a sua fé. Então você tem que usar a sua fé para atrair aquilo que Deus quer para você. Então, querido, Deus responde fé. Não é porque você precisa de algo que Deus fará dessa forma.
Lembra de Davi? Foi ungido rei. Concorda comigo? Foi ou não foi, igreja? Mas foi a dificuldade de Golias que levou ele para perto do trono. Davi foi ungido rei, mas foi Golias que levou ele para perto do trono. Às vezes a gente tem a falsa ideia quando a gente recebe uma palavra: Deus tem uma promessa da tua vida, Deus te ungiu agora. Querido, quando Deus te unge, se prepara para a batalha. Quando o Espírito Santo te enche, quando você tem um culto abençoado, você fala: estou cheio da presença de Deus, se prepara. Porque tudo o que Deus faz está te promovendo, te projetando para uma ação. Quando Deus veio para Maria e falou: de ti virá o Salvador, o que aconteceu na vida dela? Deu tudo certo? Não, ela teve que fugir dali para o Egito, porque senão não ia morrer. Quando Deus teve revelação, Jesus lá se batizou: esse é meu filho, o céu se abriu, esse é meu filho, em quem minha alma se compraz e tal. O que aconteceu depois? Deserto, 40 dias com fome. Entenda que a unção te prepara para a batalha. A unção te prepara para a batalha. Quando Davi foi ungido rei, ele não sentou no trono, demorou anos. Querido, a unção é para te preparar para aquilo que Deus tem para você, no seu lugar de destino. A unção você recebeu, mas a promessa é para quem obedeceu. A unção você já recebeu do Espírito Santo, mas a promessa é para quem obedeceu. Vários homens e mulheres não estão aqui na Bíblia naquele tempo porque não obedeceram. Querido, a gente tem um relato aqui: Saul foi ungido como rei, assim como Davi, mas ele sacrificou pela desobediência e perdeu seu reinado. Entenda que com Deus não tem negociação. Ele é o rei dos reis. O seu destino profético, a sua promessa está de pé. Mas se você vive em desobediência àquilo que Deus tem para você, você não vai herdar a promessa. Então, a unção é o começo. A unção é o preparo para a batalha. A unção é o preparo para a vitória, para aqueles que obedecem. Querido, Deus sempre vai permitir que a gente passe os problemas. Mas se a gente entender que a ótica para a gente ter força para enfrentar qualquer situação tem que estar nele, a gente vai achar que essa humilhação é para o nosso mal, essa adversidade para nós fazer sentir mal, e não é. Deus não envia nada ou não permite nada para nós fazer sentir mal. Na verdade, Ele permite o mal para que esse mal te transmita o bem. Como assim, pastor? Lembra que José teve um sonho, foi traído pelos irmãos, foi jogado lá na cisterna, foi vendido como escravo, foi feito tudo aquilo para depois que ele herdou o trono. O que ele falou para os irmãos? O mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. Entenda que todo mal, toda traição, toda palavra contrária, tudo que tenta te colocar para baixo, querido, de alguma forma está gerando glória para Deus se você tiver obediência, para te levar ao seu destino profético, para te levar aquilo que Deus prometeu. Mas só vai viver quem estiver em obediência. Porque a matemática de Deus é diferente do homem. Maior para Deus não é quem cresce, é quem desce. Feliz para Deus não é quem está sorrindo, é quem está chorando. Grande para Deus não é quem se exalta, é quem se humilha. Sabe por que as vitórias nos colocam numa zona de conforto e a gente tem a tendência de relaxar, enquanto que os problemas nos colocam em vigilância? E eu tenho aprendido isso. Eu falo: Deus, tudo que eu tenho conquistado, qualquer coisa, eu dependo de Ti. Sem você eu não sou nada. Eu sempre me coloco a lembrança de que sem Deus eu não sou nada. Porque, querido, toda e qualquer conquista que eu tenho não se compara àquilo que Ele prometeu, não se compara a quem Ele é na minha vida, porque tudo e qualquer conquista que eu tenho aqui nessa terra é passageiro, mas o que Deus nos concede é eterno. E agora, só para terminar, são essas dificuldades que estão gerando em você raízes, para quando o vento soprar você não cair. Querido, Davi, quando foi ungido rei, se ele tivesse sido colocado no trono, ele teria feito tudo errado.
Se já fez muita coisa errada lá, mesmo passando por aquele processo todo, imagina se não tivesse passado. Imagina quantas batalhas. Querido, todo homem e mulher de Deus que passaram as adversidades, foi Deus, na verdade, projetando eles para viverem as promessas. Mas você tem que entender os sinais. E querido, entenda, a gente falou isso semana passada. O que é Deus já está preparado. Amém, glória a Deus. Deus não tem que criar. Deus não está criando, já está preparado. Querido, Deus que criou o universo em 6 dias, os céus e a terra e tudo que nela há em 6 dias. Tu acha que Ele não pode fazer assim na tua vida? Meu Deus, Ele só está esperando você estar preparado para receber aquilo que Ele tem para você. Não é a vitória que Deus prepara, mas sim você para ser vitorioso. Um vencedor se comporta, pensa e age como um vencedor. Porque coragem não é ter controle de resultado. Coragem é você não saber que resultado vai dar. E mesmo assim, você dá o seu melhor. E isso é fé também. E última coisa, porque quando Deus te chama, Ele não te chama mediante o que você é hoje, mas o que você vai ser amanhã. Porque Ele já te viu lá no futuro. Enquanto todos os irmãos de Davi, o pai de Davi, via ele como pastor, Deus viu o rei. Enquanto todos os irmãos de Davi e o próprio pai que esqueceu ele, viu ele como pastorzinho, Deus via ele como rei. Deus já viu em você algo que a tua família não viu. Deus já viu em você algo que ninguém viu. Então, não se julgue mediante o que você é hoje, porque o que você vai ser amanhã, Deus já está preparado. Então essas adversidades estão te preparando para que você, quando exercer o seu lugar, a sua posição, entenda que foi Ele que te deu, que foi Ele que te abençoou, que foi Ele que te guardou, que foi Ele que te curou, que foi Ele que te levou. Então por isso, querido, tenha força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, porque eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque a graça de Deus nos basta, porque o seu poder serve a nossa fraqueza.